Boa noite, gente linda. Peço desculpa pela minha voz, tá meio sumida hoje, mas eu não vou deixar de gravar, tá? Depois eu vou ouvir, se tiver ficado muito ruim, aí eu gravo outro dia. Hoje nós vamos para o Evangelho de João. Tá lá no capítulo 13, do versículo 31 até o versículo 38. Muito interessante esse versículo, que ele vem completar o que Jesus estava fazendo antes. É aquela situação lá naquela mesa da ceia, onde Jesus prediz que Judas o há de trair, e onde Jesus permite que Judas saia e vá traí-lo lá junto ao Sinédrio, né, os doutores da lei. E hoje nós trouxemos as últimas instruções de Jesus aos discípulos. Por que últimas? Porque Jesus já sabia que estava chegando a hora dele ser condenado, né? Julgado, condenado, crucificado. Ele já sabia. Por isso é chamada a última, as últimas, né? A razão da sua saída do mundo. Por que ele sai do mundo? A promessa do Consolador prometido. Nós não vamos chegar a esse pedaço que fala da saída do mundo, a promessa do Consolador prometido, porque senão fica muito extenso. Hoje nós vamos só focar nas últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Lembrando que discípulo é um aluno, e qualquer um de nós pode ser aluno de Jesus. Aprender com esse mestre, o maior educador que passou pela face da terra. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus. Quem saído? Judas. Quando Jesus dá a ele o bocado, que é o pão molhado no vinho, e Judas sai, por isso que João está dizendo, tendo ele saído, disse Jesus. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Então, ele está querendo dizer que agora ele vai entrar na sua glória. O que é entrar na glória? É viver em espírito, deixar a matéria. Ele já sabia da crucificação, por isso que ele fala isso. E Deus é glorificado, porque lá desde o Velho Testamento já estava escrito, é até chamado de Maktubi, já estava escrito que Jesus ia morrer dessa forma cruel e torturante. E Deus é glorificado nele, em Jesus. Tudo que Jesus fazia era para glorificar a Deus. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Jesus aqui está fazendo um jogo de palavras e mostrando que essa glorificação ela vem de Deus para Jesus e ela sai de Jesus e ela vai glorificar. Glórias a Deus. Tudo que ele fez foi em nome de Deus, foi com a permissão de Deus, nosso Pai. Acho tão bonitinho agora esse versículo. Ele chama os discípulos de filhinhos. Filhinhos, filhinhos. Ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Ele já havia falado lá para os judeus. Aonde eu vou, vocês não vão poder ir, não. Por quê, gente? Porque o lugar que Jesus habita, lugar que Jesus habitava antes de encarnar, antes de tomar posse daquela matéria, é um lugar muito, muito, muito evoluído. É um lugar muito, muito, muito iluminado e muito, muito longe. Vamos colocar, se o planeta Terra está na terceira dimensão, já a gente já falou sobre isso, construção,
provas e expiação, depois é que passa para a regeneração. Desculpa, eu pulei uma aí, né? Então, construção, aquela primeira fase depois da construção do planeta, depois é que vem provas e expiação, para depois passar para a regeneração. Então, nós estamos na terceira dimensão, na terceira prova, na terceira expiação, que leva milênios e milênios para passar, né? Então, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora, estou dizendo para vocês. Onde eu vou, vocês não podem ir, não. Não existe energia compatível com energia igual ao lugar onde eu vou, mas sintonia para onde eu vou. É de onde eu vim. Um novo mandamento vos dou. Então, antes que eu vou partir, eu vou deixar aqui um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos amei. Ameis. Ele até repete. Estou deixando aqui um mandamento, não um ensinamento comum. Estou deixando um mandamento de mim para com vocês. Um mandamento simples. Amarem-se. Ameis uns aos outros como eu vos amei. E por isso que ele está chamando eles de filhinhos. Eu vos amo, né? Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Ou seja, se vocês querem ser conhecidos, não é por título, não é por cargo, não é por importância ou por riqueza, ou ter muito ouro ou ser muito pobrezinho, sem nada. Não. Vocês serão conhecidos por muito se amarem. Entre vocês, o amor deve reinar, meus filhos. Jesus está dizendo isso para qualquer discípulo, qualquer aluno dele. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Como que Jesus ia explicar para eles essa questão de planetas, gente? Como que Jesus ia explicar para eles a questão da morada? Aqui mais adiante, que faz parte desse assunto que a gente está tratando nesses 2 dias, como que Jesus ia explicar as moradas da casa do Pai? Como que Jesus ia dizer para eles, lá tem casa, lá tem prédios, lá tem cadeira para sentar, lá tem água para beber? Como? Né? Se até hoje tem gente que não acredita em vida em outro planeta, tem gente que acredita que a Terra é plana. O Deus desses malucos chamado Olavo de Carvalho implantou isso na cabeça dessas pessoas, né? Onde já se viu um Olavo de Carvalho ou uma pessoa que nem estudo tem querer refutar um Galileu Galilei, né? Um Giordano Bruno e tantos outros que provaram que a Terra é redonda. E agora vieram aí com esse ensinamento. Como que você vai enfiar na cabeça dessas pessoas que Deus nosso Pai, em sua grandiosidade e o seu amor pelo universo, ia criar um planeta, perante aos trilhões e trilhões e trilhões de outros planetas, de outros mundos, de outros orbes, cujos mundos fazem parte de um sistema, e o nosso aqui, todo mundo sabe que é o sistema solar, que fazem parte de uma galáxia, e só vizinhas à nossa galáxia, que é a Via Láctea, nós temos aqui, já de conhecimento da nossa ciência,
comprovado pelos telescópios. Há mais de 200 só vizinhas. A nossa, a mais próxima de nós é a Andrômeda. Mais de 200 galáxias que comportam o sistema solar, que comportam os planetas, né, os mundos, igual o nosso aqui, que é o planeta Terra, também conhecido como planetinha azul, que deveria se chamar planeta Água, né? Que a maior quantidade do nosso planeta é muito maior do que Terra, é a água, né? Então, mais à frente ele vai falar: na casa de meu pai há muitas moradas. Se hoje, 2025 anos depois, essa loucura que as pessoas acreditam que só existe vida no planeta, isso tudo aí no universo é para enfeitar. Lá em cima a gente olha que as estrelinhas lá só para enfeitar o planeta Terra. Não existe vida. Quando que Jesus deixou isso tão claro? O meu reino não é desse mundo. Eu tenho outras ovelhas em outro redil. Que outro redil que é esse? Que outras ovelhas que são essas? Então, ele aqui está dizendo, né, para os discípulos, quando Pedro vai perguntar para ele: para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Evolução. Não foi o próprio Jesus que disse: tudo que eu faço, vós podeis fazer e mais? Está no próprio Evangelho de João. Tudo que eu faço, vocês também vão fazer. Gente, eu estou esperando a hora em que eu vou voar. Eu vou voar. Eu tenho certeza que eu vou. Fora do corpo eu já faço. Aqui no corpo fica difícil, porque esse corpo é pesado. Esse corpo é terra, né? Esse corpo é componente pesado. Então, ele vai então responder: vocês agora não vão poder me seguir, mas depois me seguirás. Vocês vão desencarnar aqui, vão evoluir e depois vocês vão poder estar comigo. Me seguir agora não está na hora, né? Agora você imagina onde Jesus estava naquela época, 2025. Imagina onde Jesus está agora. Agora. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e mais do que eu estou fazendo agora, lá em 2025. Mas ele já evoluiu, porque a evolução é infinita. A evolução não acaba, ela é infinita. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Pedro era assim. Tudo que Jesus falava, ele tinha que ou contestar, ou fazer 1000 perguntas em cima. Pedro duvidava, né? Tanto duvidou que o traiu. Por que não posso te seguir agora? Por que eu não posso ir agora? Primeiro, a gente já explicou a evolução de Jesus comparada aos apóstolos, comparadas a nós. E, segundo lugar, é porque Jesus falava com os apóstolos que ele ia morrer e eles não acreditavam. Não. Primeiro que eles tinham muitas dúvidas, todos eles, gente, vamos e convenhamos, todos tinham dúvida, todos às vezes fugiam de perto dele, não suportavam o que ele falava, porque todo missionário tem disso, está sempre ensinando um passo adiante, e aqueles que estão estacionados naquela evolução, muitas vezes não aceitam. Quantas vezes a gente ouve, né, um grande homem, um grande ser falar alguma coisa e a gente duvida? Não. Aí daí uns anos a gente fala: meu Deus, ele estava certo, era isso mesmo. Gente, isso se chama evolução. Então, por que eu não posso te seguir agora? Por ti, mestre, darei a minha vida.
eu vou te dar a minha vida. Então, se o Senhor está dizendo que vai morrer, eu também quero morrer. Eu estou te dando a minha vida para eu merecer te seguir agora. Eu quero ir com o Senhor agora. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Você, Pedro, Simão Pedro, você vai dar a sua vida por mim? E João encerra esse pequeno trecho dizendo assim, que Jesus dizia assim: na verdade te digo, não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Você vai dar a sua vida por mim? Jesus sabia do íntimo de cada um, como ele sabe, ele nos conhece a todos, é ele mesmo que diz: eu conheço as minhas ovelhas e nenhuma delas se perderá. Eu conheço. Ele conhece o nosso íntimo, ele sabe o que passa aqui no nosso pensamento. Jesus já tinha chamado premonição. Ele já estava vendo o dia do julgamento, tanto lá no Sinédrio, junto aos doutores da lei, como depois lá com Pilatos, que os judeus entregam a ele a Pilatos, porque os judeus diziam que eles não podiam condenar nem matar alguém naqueles dias, porque era aquela semana da festa da Páscoa e era proibido matar. Se não fosse, eles iam matar. Aí o que eles fizeram? Depois daquele discurso profético que Jesus arrasa com eles e fala mesmo, chama de raça de víboras, hipócritas, sois como túmulos caiados por fora, mas podres por dentro. E aí eles armam para matar Jesus. Só que houve o acontecimento daquelas chicotadas lá nas mesas dos cambiadores do templo. Aí eles prenderam Jesus. Eles mandaram buscá-lo e prenderam. Foi a passagem da chamada, entre aspas, traição de Judas, que a gente já comentou muito isso. Então, naquele momento, daquele julgamento, o que Pedro faz? Existia uma camareira, uma mulher que ajudava por ali, e como Pedro estava do lado de fora daquele átrio lá do julgamento, daquelas perguntas ridículas que fizeram a Jesus, né? Perguntar a Jesus se ele é filho de Deus, é coisa mais óbvia, né? Qualquer um de nós é filho de Deus. Aí essa mulher, essa ajudante, é a primeira a perguntar para ele: você não é seguidor daquele homem que está ali dentro? Não é com essas palavras não, tá, gente? Aí o que Pedro fala com ela? Não, nunca ouvi. Depois ele ele nega pela segunda vez e ele nega pela terceira vez. Só aí que o galo canta. É quando Jesus, antes que o galo cante, ou seja, antes de romper o dia, era madrugada. No dia lá do julgamento era de madrugada. Eles levaram Jesus na madrugada por quê? Escondido, hipocritamente, para o povo não se revoltar. Aquela ida lá no Horto das Oliveiras, onde Jesus estava meditando, tentando conversar com Javé, ou Jeová, ou Caguê, ou Alá, esses monte de nome, Brahma, um monte de nome que esse Deus maluco tem, e ele pedindo a ele: passa de mim esse cálice. É quando Javé diz para ele: não, você vai ser crucificado. E ele foi mesmo. Até o último momento, ele suou sangue, gente. O pavor dele foi tão grande dessa tortura, porque é horrível o negócio daquele. Ele suou sangue quando ele recebeu um não desse Javé. Então, aqui,
ele confirma. E Pedro foi tão bobo, tão tímido, não acreditando em Jesus, porque ele poderia ter evitado negar Jesus. Se Jesus tivesse falado comigo, Regina, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Nem lá eu ia. Nem lá eu ia. Pedro foi, ficou do lado de fora, escondidinho, e é interessante que diz aqui no Evangelho que ele ficou se aquentando. Tinha uma fogueirinha do lado de fora, que as pessoas ficavam ali se esquentando, que estava muito frio. E aí Pedro vai e nega ele 3 vezes. Então encerra aqui esse pequeno trecho, né, do Evangelho de João, para depois a gente ver as outras 2 partes, que é a razão da sua saída do mundo, a promessa do Consolador. É quando ele fala que ele vai, mas ele vai enviar um Consolador para a gente. Então, fica aí essa belíssima passagem de Jesus dizendo aos apóstolos: eu vou, mas para onde eu vou não podeis ir agora, mas eu venho buscar vocês. Depois eu busco. Então, gente, nós vamos à nossa frase, que aliás é onde está nesse trecho que a gente leu, né? João, capítulo 3, no versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Eu costumo dizer, costumo brincar que é simples assim. Eu não estou pedindo vocês riqueza, eu não estou pedindo vocês poder, eu não estou pedindo vocês coisas difíceis e nem fáceis de fazer. Nem estou pedindo vocês que vocês sejam pobrezinhos e miseráveis. Estou pedindo vocês nem sabedoria, nem conhecimento. Eu estou pedindo vocês para vocês se amarem. Nisso serão conhecidos que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Agora, como que a gente vai ser aluno de Jesus se a gente odeia? Se a gente não suporta o outro? Se a gente não perdoa o outro? Se a gente não procura entender o outro, por pior que o outro seja? É amor. A única energia que mostra que nós somos seguidores de Jesus é a energia diferenciada. É luz. Aquela energia que vai combinar com o lugar onde a gente quer ir. Pedro aqui está dizendo para ele: por que eu não posso te seguir agora? Não está na hora, Pedro. Você ainda vai ter que ajustar muita coisa dentro de você. E Pedro fez isso mesmo, né? Tanto é que depois ele vira um seguidor maravilhoso, divulgando Jesus e fazendo as curas como Jesus fez. Vamos ao nosso presente de hoje. Eu amei, porque eu gosto muito de azul. Eu joguei aqui 3 tons de azul, tá vendo? O clarinho, mais ou menos, e o escurão. E apliquei essa florzinha com essas folhas e também em tom de azul, aqui atrás também, ó. E joguei um amarelinho aqui para quebrar, né? Coloquei aí uns pespontos, uns pontinhos em tinta branca para fazer uma jarrinha. Essa não tem tampa, viu? Esse tipo de gargalo aqui é muito difícil encontrar a tampa, porque é garrafa de rolha. Ela não tem tampa, assim para cima, né? Ela tem só a rolha. Fica aí nesse tom de azul que enfeita muito o ambiente, faz o ambiente ficar suave, né? O tom de azul. Que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe o nosso lar e todos os nossos familiares. Um beijo no seu coração.